vos libertará, e toda algema se dissolverá com trabalho que exercita o amor. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir e não produzir com o exemplo a verdade, divulgar para consolar e conduzir, Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com trabalho que exercita o amor. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir e não produzir com o exemplo a verdade, divulgar para consolar e conduzir, Boa tarde. Iremos realizar, através do Centro Espírita, mais um Evangelho do Lar. Sejam todos bem-vindos. E não esqueçam de reservar um recipiente com água para ser fluidificada. Que Deus abençoe nossos lares. Irei fazer ler uma mensagem da obra Dinheiro, por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, com o título A Pobreza Feliz. Quem se empobrece de ambições inferiores adquire a luz que nasce da sede da perfeição espiritual. Quem se empobrece de orgulho encontra a fonte oculta da humildade vitoriosa. Quem se empobrece de exigências da vida física recebe os tesouros inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra, surpreende a riqueza da paz em si mesmo. Quem se empobrece da vaidade amealha as bênçãos do serviço. Quem se empobrece de ignorância ilumina-se com a chama da sabedoria. Não vale amontoar ilusões que nos enganam somente no transcurso de um dia. Não vale sermos ricos de mentira do dia de hoje para sermos indigentes da verdade no dia de amanhã. Ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo. Mas ser pequenino diante das criaturas para servirmos realmente aos interesses do Senhor
junto da humanidade, é trabalho de raros. Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta, e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Boa tarde a todos. Nesse momento, iremos nos direcionar para a nossa prece inicial. Possamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, serenar as nossas emoções e os pensamentos. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado por mais um Evangelho no lar que o Senhor nos permite estar realizando nesse momento. E ilumina e abençoa a todos os lares, a todos os irmãos e irmãs que estão conectados nesse momento, que possam receber tudo que lhes seja necessário e merecido para fortalecer-lhes a fé, a esperança, Senhor. E aqueles que depois irão assistir, irão participar desse evangelho, possam também ser amparados e assistidos. Que não haja nenhuma interferência, nenhum empecilho, e assim, Senhor, nos conduz da melhor maneira possível neste evangelho bendito. E é através desta prece que lhe pedimos permissão para iniciar o Evangelho no lar desta tarde, e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. E para continuar, iremos agora fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em São Mateus, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens da ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou consentem-se em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem o governar. Tomando sua inteligência por medida de inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem, quando pronunciarão seu julgamento. É para eles sem apelação. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta, com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. É porque eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aquelas que os levam a sério por pobre de espírito.
Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e o reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E por isso, uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Mais uma vez, boa tarde, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Nosso Lar, hoje com o culto do Evangelho no Lar. E para as nossas reflexões, temos a temática a pobreza de espírito. A incredulidade, por muito tempo, ainda hoje, se diverte com muitas máximas do Evangelho por não compreenderem, ou mesmo por orgulho, fazendo motivos de piada, de chacota, muitos ensinamentos. Um deles é a pobreza de espírito. Para aqueles que não compreendem, acabam acreditando que pobreza de espírito é análoga a uma pobreza financeira, a uma pobreza material. E muitos podem até achar muito extremo Jesus dizer que para entrar ao reino do céu, ao reino de Deus, deve ser pobre, deve não possuir uma riqueza, não deve ter um patrimônio. Mas não é isso que Jesus nos fala. Jesus quer que possamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, o nosso entendimento a outros horizontes, os horizontes mais divinos, mais caridosos, que se aproximam em muito das leis de Deus. Ao falar de pobres de espírito, meus irmãos, devemos compreender que aquele que é desprovido da inveja, da ganância, do orgulho, da vaidade, da sensualidade, aquele que não se deixa dominar pela posse do ouro ou por outras posses qualquer, que são patrimônios transitórios, que só são necessários para a nossa manutenção nesta terra e sobrevivência nesta terra, mas que quando voltarmos para a nossa verdadeira morada, tudo que aqui construímos de material não nos servirá mais. É o entendimento mais elevado que devemos ter das coisas de Deus, de que eu devo partir para o plano espiritual, retornar para a minha verdadeira morada, rico de virtudes, rico de sentimentos, rico da consciência tranquila de fazer o bem, não me deixando ser levado pela correnteza material, em que a maioria dos que aqui ainda se encontram nesta terra acreditam, se agarram em uma ilusão de que para me ser feliz, de alcançar a paz, a tranquilidade, o bem-estar, eu devo ter uma condição financeira X, de que ter vários patrimônios, de que ter um corpo estrutural. Quando nos agarramos a isso, haverá pranto e ranger de dentes, porque estamos nos agarrando a coisas transitórias, irão se acabar. Aquele que acredita que para ser feliz deve ter uma condição financeira elevada, acaba se frustrando, porque muitas vezes não consegue ganhar essa fortuna ou esse bem material, ou também outro
patrimônio e pode até conseguir adquirir tal patrimônio, mas pode perdê-lo a qualquer instante. Então, o verdadeiro entendimento que devemos ter desta máxima, a pobreza de espírito, não é o apego a essas coisas transitórias, a esses bens efêmeros que são transitórios. Devemos compreender que são necessários para o nosso mantimento, para a nossa sobrevivência, para nos situarmos nesta terra e conseguirmos alcançar o objetivo da nossa reencarnação, que é nos evoluir, que é nos melhorar. Então, não é para se invejar aquele que tem uma posse financeira elevada, aquele que tem tantos patrimônios. Porque se Deus permitiu uns vir em pobreza material e outros não, é por algo justo. Porque Deus é bom e justo, então ele não fez algo à toa, ele não errou. O Espiritismo, bem compreendido, reflete um ensinamento muito importante para tranquilizar as nossas consciências. É de que somos espíritos imortais e já tivemos uma vida passada. E nessas vidas passadas erramos, maltratamos, enganamos. Já tivemos, quem sabe, a oportunidade de vir com a riqueza material e adulteramos o propósito divino da riqueza, que é a caridade, é espalhar o bem. E voltamos para a pátria espiritual cheios de remorso, de arrependimentos. E Deus, em sua bondade, ouviu as nossas preces e nos deu uma nova oportunidade de vir à Terra, mas só que com uma condição financeira inferior, para que eu possa trabalhar e me esforçar para progredir. Ou quem sabe, em uma outra reencarnação, eu possa ter uma posse financeira. Então isso já é um motivo para que eu não inveje, para que eu não possa me agarrar à ilusão de que eu serei feliz tendo uma posse financeira. Não. Eu serei feliz com a minha consciência tranquila. Quando eu me enriquecer de virtudes, de bens espirituais, que esses sim são necessários para a minha felicidade. Porque o que adianta a riqueza do mundo nesta terra, de que é transitória, e quando eu retornar para a minha verdadeira morada, que é a eternidade, eu estar com arrependimento de que não trabalhei pelo meu melhoramento moral, espiritual, eu não ajudei aquele que necessitava de mim, ou aquele que, porventura, em uma oportunidade, precisou de uma palavra minha, de um aperto de mão, até também de uma ajuda material, porque sabemos que existe ainda muitas pessoas que estão providas de riquezas materiais, mas não empregam com a caridade. Acreditam que são donas dela. E que o único mérito para ter essa fortuna foi o seu esforço, foi suas capacidades, foi sua inteligência. E aí se envaidece, se orgulha, se torna avarento, prepotente. Mas não, meus irmãos. Assim, a lei do merecimento, que é uma lei de Deus, mas o merecimento divino, que é através da prática do bem e da caridade. Então eu posso ser rico financeiramente, mas se não pratico a caridade, eu estarei me afastando das leis de Deus. Então, quando ouvirmos agora de que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus, vamos entender que aquele que é pobre de orgulho, de vaidade, de avareza, de prepotência, de presunção, de sentimentos e sensações negativas, erradas, que se afastam das leis de Deus. E para sabermos quais são esses sentimentos, quais são esses desejos, essas emoções, temos o Evangelho, temos as leis de Deus que nos orientam. E cabe a cada um de nós fazer o uso desses ensinamentos, estudá-los, refleti-los, entendê-los e praticá-los. O que ainda falta para esta terra se tornar uma morada feliz
é o nosso entendimento das leis de Deus. Porque conhecer hoje é muito fácil, eu conhecer as leis de Deus, mas refletir, entendê-la e praticá-la é que ainda estamos falhando. Então, urge o momento, meus irmãos, de cada um de nós fazer bom uso dos atributos que Deus nos deu, ou na pobreza material, ou em riqueza material, mesmo sendo pobres de espírito, se tornando assim pobres de espírito, nós estaremos nos tornando ricos na hierarquia divina, que é o que trará a paz e a felicidade. Então, meus irmãos, fica este convite. Vamos refletir o Evangelho. Se já lemos uma vez, vamos relê-las quantas vezes possível e colocar em prática. Pois a minha ação, o meu desejo, ele não é isolado. Ele é uma parte de um todo divino. E que se cada um fizer esta parte, esse todo será iluminado. Essa é a mensagem para as nossas reflexões do Evangelho de hoje. E assim, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, nos harmonizar. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas reflexões que giram em torno do Evangelho para o nosso bem. Que possamos fazer bom uso dessas oportunidades que o Senhor nos concede para nos melhorar, para que possamos, Senhor, amar, perdoar e espalhar o bem. Mas te pedimos, Divino Pai, por todos os irmãos que estão conectados conosco, que nesse momento sejam visitados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela Nossa Senhora Maria, Mãe Santíssima, pela espiritualidade amiga. E sejam os lares desses nossos irmãos iluminados, amparados. E os sofrimentos, as dores, as mazelas e tudo aquilo que possa afligir os corações de nossos irmãos sejam agora amparados, curados e assistidos. Lhe pedimos também, Senhor, por todos aqueles que partiram para o plano espiritual já há algum tempo, ou recentemente, pela Covid-19 ou por outro problema, que as nossas preces possam ser como um remédio salutar e que acalme, que acalente os nossos irmãos que passam por um processo de perturbação que acompanha a passagem do espírito para o plano espiritual. Ilumine aqueles nossos irmãos que estão pensando no suicídio, não cometam esse ato. As mãezinhas, os pais, as famílias que estão pensando que o aborto é a melhor opção, também, que não cometam esse engano. E aqueles que já foram para o plano espiritual pelo suicídio, pelo aborto, que a caravana de espíritos amigos possam socorrer e lhes dar toda a assistência devida para o seu sustento. Pai, lhe pedimos pelo nosso planeta Terra, que nos dias de hoje enfrentam guerras, conflitos, disputas, que às vezes nos causam medo, mas que a nossa fé não seja abalada e que essas nações que estão nas guerras, no confronto e no conflito, possam cessar esse sentimento de poder e de dominação e que usem do Evangelho para regir a constituição de cada nação. Ilumine, Senhor, e ampare a tudo que o Senhor criaste, a natureza, aos animais que são os nossos auxiliares. Ampara, Senhor, a todos nós. Nos guia, Senhor, hoje, amanhã e sempre. E com esta prece lhe pedimos permissão para encerrar o culto do Evangelho no lar desta tarde. E que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, continue conosco, pois agora iremos para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos,
Não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples
casinha comum se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo